Boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Júnior Kadima aqui para mais um aulão da inovação com vocês. Primeiramente, quero agradecer a sua participação aqui. Eu estou nesta aula para te ajudar a fazer a diferença na educação infantil. Estou aqui para compartilhar conteúdo para que você possa realmente ser um professor diferenciado, um professor fora da média. Hoje, o assunto é neurociência e educação infantil. Deixe aí o seu like para que a gente possa crescer cada vez mais esse canal, compartilhando conteúdo fundamentado sobre educação infantil. Aliás, já compartilhei lá dentro da comunidade do Telegram um vídeo falando aí sobre a estrutura cerebral da criança, do bebê, que também envolve um pouco do assunto que falaremos aqui hoje. Também quero aproveitar para agradecer você que não está participando ao vivo, que não participou ao vivo, mas que está aqui consumindo esse conteúdo. Agradeço muito também a sua presença, espero que essa aula, o conteúdo que eu compartilharei aqui, possa te ajudar de alguma forma. Como eu disse, é o aulão da inovação, neurociência na educação infantil. Esse é o tema do nosso aulão de hoje. Conteúdo preparado com muito carinho, com muito comprometimento para ajudar você, professor, professora, profissional, a fazer a diferença na educação infantil. Educação infantil que é a base, é o fundamento de tudo que acontecerá na nossa vida. Por isso que é importante trabalharmos de uma forma aí muito organizada, muito planejada, sistematizada, com fundamentação. E eu inicio com essa pergunta: o que é neurociência? E ao compartilhar essa pergunta, temos aqui uma definição que eu compartilharei com você. Neurociência é o campo científico que estuda o sistema nervoso, visando desvendar seu funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais alterações que sofra. Importante, ó. O que é neurociência? Neurociência é um campo científico. É o campo científico que estuda o sistema nervoso, visando, né, tem o objetivo de desvendar o funcionamento do nosso sistema nervoso, a estrutura, o desenvolvimento e também quando acontece algum tipo de alteração. Talvez você me pergunte, Júnior, mas o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele é organizado, ou melhor, ele é estruturado pelo cérebro, pela medula espinhal e também por tudo que envolve ali os nervos periféricos. Ou seja, nós temos aqui o nosso cérebro, que também vai envolver o cerebelo, o tronco encefálico. Temos nossa medula espinhal e também esses nervos periféricos. E é papel da neurociência estudar sobre isso. É o objetivo, estudar o funcionamento, essa estrutura, o desenvolvimento e eventuais alterações que sofra. A partir daí, pensaremos no seguinte: ao relacionar esse conteúdo, neurociência, com educação infantil, e por que, Júnior, é educação infantil? Que é a minha área de estudo, é a minha área de pesquisa, é aquilo que eu me debruço a estudar e cada vez mais investigar sobre essa área. Mas neurociência, ela é uma área que parece que surgiu agora, mas não, a neurociência é antiga. Mas ela está muito na moda agora. E é importante também estudarmos e termos fundamentação para sabermos o que não é neurociência. Porque a gente acaba tendo contato com muitas informações e algumas dessas informações, elas não estão corretas. Por exemplo, eu quero trazer aqui para vocês, aproveitar aqui a participação ativa da turma, vou trazer algumas afirmações e eu quero que você responda aí no bate-papo.
se isso é verdade ou não. Nós usamos somente 10% de nosso cérebro. E aí, na sua opinião, você que está aqui comigo agora acompanhando a aula, isso é verdade ou é um mito? Que nós utilizamos somente 10% do nosso cérebro. Qual é a sua opinião? Escreva aí. Verdadeiro ou falso? É falso, ok? Podemos chamar de neuromito. Júnior, o que é um neuromito? É quando temos informações sobre a neurociência que ela é compartilhada, ela é divulgada de uma forma equivocada. Não está correto isso. Nós não utilizamos somente 10% do nosso cérebro. Nós utilizamos o cérebro como um todo. O cérebro é como uma orquestra. Eu tenho ali as áreas cerebrais que funcionam como se fossem instrumentos e todos funcionam em conjunto para que eu tenha um bom funcionamento global. Por isso, essa afirmação ela é falsa. Outra afirmação. Diferenças na dominância cerebral esquerda ou direita provocam comportamentos e atitudes diferentes nas pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que é canhota, ela vai ter uma atitude, ela vai ter um comportamento diferente. A pessoa que é canhota, ela é mais agitada. A pessoa que é destra, ela é mais inteligente. E aí? Isso aqui, verdadeiro ou falso? Qual a opinião de vocês? Essa afirmação também é falsa. Júnior, mas como assim? Essa afirmação, e muitas pessoas acreditam nisso, principalmente professores. Se a criança ela desenvolve uma inteligência mais apurada que a outra, uma inteligência mais elevada, com mais habilidades, isso não envolve se ela é destra ou canhota. É importante entender que as experiências do meio é que vão proporcionar esses estímulos para auxiliar e potencializar o desenvolvimento do cérebro, resultando num bom desenvolvimento global dessa criança, pensando nos aspectos motor, cognitivo, emocional, social. Ou seja, isso aqui também é um neuromito. Outro, indivíduos aprendem mais se recebem informações em seu estilo sensorial preferencial. Não sei se você que está aqui comigo já ouviu. Eu sou mais visual, eu sou mais auditivo. Não, eu sou mais sinestésico. Ou seja, são canais sensoriais pelos quais recebemos informações do meio. E aí, talvez aquela pessoa, eu tenho um estilo sensorial, eu sou mais visual. Não, eu aprendo mais ouvindo. Na sua opinião, isso aqui é um neuromito ou isso aqui é verdadeiro? Escreva aí. Mesmo você que está me assistindo depois do dia que a aula aconteceu, pense aí, pode até responder e depois você vai ver a explicação. Será que isso aqui é verdadeiro ou é falso? Essa afirmação, ela também é um neuromito, por incrível que pareça. E eu também acreditava nisso. Não, eu sou mais visual, porque eu gosto de escrever. Para mim, o escrever, ele ajuda muito. Só que eu ficava naquela, nossa, mas eu gosto de escrever e eu gosto também de ouvir. E eu sou muito corporal. Até se você já me acompanha aqui no canal, ou lá no perfil do Instagram, no Facebook, eu compartilho várias ideias de atividades práticas envolvendo a psicomotricidade, que é o corpo em movimento de uma forma intencional. Não é o corpo pelo corpo ou o movimento pelo movimento. E nesse caso, Júnior, mas como assim? Pesquisas mostram, aliás, compartilharei pesquisas que falam sobre essa questão dos canais sensoriais. Isso aqui foi mal interpretado e foi divulgado, foi uma informação compartilhada de uma forma errada e aí se tornou um neuromito,
Tá, Júnior, mas beleza. Explique. Porque senão eu não vou entender. E foi o que eu fui fazer também quando eu me deparei com isso. Como que eu cheguei nesse neuromito? Eu estava estudando sobre estilos de aprendizagem, que envolve justamente isso. Se você é mais visual, se você é mais sinestésico, se você é mais auditivo. E eu comecei a me deparar com alguns artigos que falavam que isso aqui era um neuromito. Eu falei, mas como assim? Eu sempre aprendi, sempre me falaram desses estilos de aprendizagem. E quando eu fui montar essa aula e eu me deparei com esses artigos, eles vão defender justamente isso. Que você pode ter uma predisposição maior em aprender por um canal sensorial, porque você foi muito estimulado por aquele canal. E na escola, 2 canais sensoriais que são muito estimulados, o visual e o auditivo. E os outros canais que eu tenho e eu posso receber informação? E por que não somar esses canais? Porque se eu falo que eu sou só auditivo, eu posso tirar o visual, eu posso tirar o movimento do anotar. Ué, se eu sou só auditivo, eu não preciso ter nenhum outro canal apoiando o aprendizado. E é por isso que é o neuromito. Nós utilizamos diversos canais sensoriais para que possamos processar a informação. É um conjunto de processos, ou melhor, é um conjunto de canais que recebem a informação para serem processadas, e aí sim você conseguir assimilar aquela informação e executar uma ação. Por isso daqui é o neuromito. Tá, Júnior, mas o que eu ganho ao ter acesso a esse conhecimento? Porque sempre nós, e eu me coloco nessa situação, o que eu ganho no momento que eu estou fazendo o estudo desse texto? O que eu ganho ao fazer uma atividade física? O que eu ganho ao fazer uma alimentação saudável? O que eu ganho ao estar com os meus familiares? O que eu ganho ao compartilhar esse conteúdo aqui com vocês? Sempre queremos a recompensa. Por isso que eu coloquei isso aqui na aula. Às vezes, os alunos, quando eu estou dando aula no Como Apre, sempre surge a pergunta, tá, mas e aí? Como isso aí vai fazer com que eu me torne um professor melhor? Que de outra forma, o que eu ganho com isso? Por que eu preciso saber sobre isso? A partir do momento que você tem acesso a um conhecimento que envolve a neurociência, você passa a pensar diferente na sua prática. Você passa a realmente ter um olhar, como a própria Amanda já falou aqui em uma das aulas, não lembro qual foi, Amanda, mas o olhar sensível. Porque eu vejo por 2 caminhos quando eu tive acesso a esse conhecimento. E tenho ainda, porque eu continuo estudando. É um autoconhecimento para eu entender como eu funciono, para que eu também possa ajudar os meus alunos. E isso vai envolver também pensar em estratégias de aprendizagem, em estratégias de ensinagem. Quais estratégias eu utilizo para ensinar? Quais estratégias eu utilizo para compartilhar um conteúdo? Eu estou aqui trazendo esse conteúdo para você, para que juntos possamos elaborar uma reflexão em relação a isso. Mas eu estou guiando. Só que para isso eu preciso também compreender o como o outro aprende. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Cada pessoa, ela vai ter acesso àquele conteúdo de uma forma diferente. Cada pessoa aqui sai com um conhecimento. Eu posso trazer o mesmo conteúdo, mas cada pessoa sai daqui com aquilo que realmente fez mais sentido para ela. E o que você ganha? Você passa a ter práticas pedagógicas,
práticas docentes fundamentadas. Você passa a ter um olhar sensível para a sua própria prática. Você passa a compreender o porquê, o motivo de realizar determinada atividade. Você passa a compreender o desenvolvimento cerebral e o que você pode realizar para potencializar o desenvolvimento do seu aluno. Estes são os seus ganhos, além do autoconhecimento. Esse autoconhecimento é você se conhecer. Eu compartilho isso por experiência própria. Quando eu tive acesso ao curso de neurociência que eu realizei, né, a especialização de neurociência aplicada à educação, porque hoje em dia temos... É por isso que eu falei, tem que ter muito cuidado. Neurociência acabou virando um comércio. E aí muitas pessoas acabam realizando cursos e colocam ali neurociência, mas no fundo não trazem a conceituação, não trazem ali a fundamentação, o conceito. Temos o neuromarketing, neuroarquitetura. E eu estou na área da educação. Eu busquei uma especialização que me desse um olhar direcionado para a área da educação. E é por isso que estou trazendo isso aqui para conversar com vocês. Beleza, Júnior, tá. Você já falou aqui para gente o que nós ganhamos. Mas qual a diferença entre o professor que estuda e aplica os conhecimentos sobre neurociência e aquele professor que não estuda, que não aplica? Eu já trouxe para você os benefícios que você ganha. E a partir desses benefícios, você vai ter esse olhar sensível e esse olhar diferenciado para a sua prática docente. Você já vai ter uma sensibilidade muito maior para aquilo que você realiza. E quando eu falo sensibilidade, envolve também a fundamentação daquilo que é realizado. É necessário você ter fundamentação para você ter base naquilo que você faz. Mesmo na prática. Que eu comentei aqui com a Amanda. Coloquei lá hoje uma atividade para realizar com bebês. Se você entrar lá, é uma atividade super simples. É a atividade de colocar a bolinha dentro de um cesto, dentro de uma caixa. Aí talvez você olhe, mas isso aí é muito simples. Mas é uma atividade para creche, para bebês em torno de 6, 7 meses, até 3 anos de idade. E aí, claro, com 3 anos de idade, há uma diferença muito grande de 1 ano para 3. Você pode adaptar a atividade. Foi uma ideia. A partir dessa ideia, é possível abrir um leque de possibilidades. Só que ali, no momento que a gente fala, nos 1000 primeiros dias de vida da criança, são fundamentais para o desenvolvimento. O que eu ofereço de estímulo, eu auxilio ou eu prejudico o desenvolvimento dessa criança. E quando eu ofereço, realizo uma atividade como aquela, é uma brincadeira para esse bebê. Se ele está rastejando, é uma forma de eu estimular esse rastejar. Eu coloco a caixa ou o cesto num lugar, as bolinhas coloridas, e isso já chamará a atenção desse bebê. Se ele ainda está ali rastejando, ou mesmo engatinhando. Ele vai até o material. Se ele está engatinhando, o que ele vai fazer? Pode ter 2 ações. Uma, manter uma mão no chão, apoiando, pegar a bolinha, e aí você vai dar o comando para ele colocar na caixa, você fará esse movimento para que ele imite. A imitação, ela é um dos passos para o aprendizado desse bebê, para o aprendizado dessa criança. E aí você oferece o estímulo e espera essa resposta. Pode ser que ele jogue a bolinha, pode ser que ele bata e essa bolinha saia rolando.
mas é uma forma de você oferecer ali um recurso que estimule o tônus dessa criança, a força dela, o equilíbrio dessa criança, a associação de pegar a bolinha e colocar dentro do cesto, a apreensão dessa criança. E não há necessidade de trabalhar a bolinha de plástico apenas. Era o material que eu tinha aqui para fazer o vídeo. Mas eu posso amassar papel. Eu posso utilizar uma bola de meia para trabalhar também o estímulo sensorial, o estímulo tátil dessa criança, desse bebê. Depois de fazer com a bolinha, você pode fazer com pompom, você pode fazer com algodão. Eu diminuí ali a massa, o tamanho desse objeto, para que ela tenha uma outra percepção. E tudo isso o cérebro está processando. Por mais simples que a atividade pareça, você passa a ter um olhar diferenciado para aquilo. Não é o fazer por fazer. Você compreende o motivo de realizar aquilo. E aí você sabe o que fazer, como fazer e por que fazer. Não é só, vou fazer essa atividade porque é legal, ela é boa para o bebê. Ela é boa para a criança. E aí você pode, sempre com a supervisão de um adulto, ok? Sabemos que as atividades aí para creche é muito importante o adulto ali, não em cima da criança, deixe também que ela explore o espaço. Mas fique de olho. Até porque se você vai fazer uma atividade com pompom, o pompom é menor que a bolinha. É colorido. A sensação traz prazer. Rapidinho essa criança coloca na boca. Então, você tem que estar ali perto, mediando a atividade para que isso não aconteça. Ou seja, qual a diferença? Você vai passar a ter uma percepção muito maior e aguçada da atividade. Uma percepção significativa de saber quais passos dar para auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Você será aquele professor que tem uma intencionalidade educativa. Para isso, você precisa de uma base teórica, você precisa de um referencial. Algo que eu falo bastante nas minhas aulas. Ser professor de educação infantil não é para qualquer um. Se você que está aqui me assistindo terminou a pedagogia, e eu não estou falando para ir fazer uma especialização, ou mesmo como APRE, que é o meu curso, você tem aqui as aulas gratuitas para que você possa adquirir conhecimento. O professor, ele nunca para de estudar. Desenvolva aí a habilidade de ser autodidata, de saber buscar o conhecimento. E durante a semana eu compartilho com você 3 aulas com conteúdos que auxiliam você a fazer a diferença na educação infantil. Te auxiliam a ser um professor fora da média. Esse é o meu objetivo. Por quê? Qual é o meu propósito em estar aqui falando de neurociência e educação com você? A educação infantil. É realmente porque eu gosto disso, e outra, porque eu quero ajudar de alguma forma outros profissionais a terem uma prática docente fundamentada. Uma prática docente que faça a diferença. Tá, Júnior, mas estudar sobre neurociência é para mim? Estudar sobre neurociência é muito complexo. E trouxe aqui algumas coisas que eu já ouvi, principalmente nas formações que eu realizo com os professores. Júnior, para mim? O assunto é muito complicado. Na educação infantil não precisa desse conhecimento. Neurociência é para professor de biologia. Eu já ouvi isso. É ele que vai estudar sobre o cérebro. Não, é para médico. Porque é importante, neurociência não é a mesma coisa que neurologia. São coisas diferentes. 5, não tenho tempo para estudar. E não tenho dinheiro. Algumas coisas que eu já ouvi. Por quê?
Quando eu levo e compartilho esse conhecimento aqui com mais pessoas, elas acabam trazendo essas frases. Entender que, ó, por que o X aí em cima? É um assunto complicado? É um assunto bastante desafiador, principalmente se você nunca estudou sobre neurociência. É um assunto que precisa, sim, se debruçar para estudar, assim como qualquer outro. Às vezes você gosta de habilidades socioemocionais. Você terá que se dedicar da mesma forma. Educação infantil não precisa. É um equívoco muito grande pensar. Educação infantil precisa sim, porque é o momento que esse cérebro ele está amadurecendo. É o momento em que as habilidades dessa criança estão aí sendo adquiridas. Essa criança está ganhando recursos, né, competências para a vida. E quanto mais eu tenho conhecimento, principalmente sobre o funcionamento do cérebro e o como que eu posso auxiliar de forma favorável, de forma positiva, o meu trabalho ele passa a ser diferenciado. Não é um assunto só para biologia, só para medicina. Nós, profissionais da educação, na minha opinião, neurociência deveria estar inserida no curso de pedagogia. Até porque quando eu li isso em um artigo que eu estava estudando, o autor dizia o seguinte: o professor é quem fomenta, é quem constrói o aprendizado. E o cérebro é o órgão em que o aprendizado acontece, em que todo o processamento acontece. Como esse professor não tem o conhecimento sobre o cérebro? É contraditório isso. Só que hoje, se você, eu não recebi, tá, esse conhecimento na graduação, nem de neurociência, nem de psicomotricidade. Só que no momento que eu percebi que eram conhecimentos que poderiam me ajudar a ter uma prática diferenciada, ser um profissional diferenciado, eu fui buscar esses conhecimentos. É um passo de cada vez. Novamente, e é esse o meu objetivo aqui com você, é compartilhar esses conhecimentos para te ajudar a ser um profissional fora da média. E o que é ser fora da média? É fazer o que aqueles professores que são medianos não querem fazer. É realmente sentar aí, desculpe a forma, né, de se expressar, mas a bunda na cadeira e estudar. Participar das aulas, trocar conhecimentos, que é o que eu faço aqui com vocês. A ideia é realmente compartilhar conteúdo para que você possa colocar isso em prática. O que falamos até agora? Conversamos sobre o que é neurociência. Falamos sobre alguns neuromitos. Neuromito é quando temos uma informação sobre a neurociência que é divulgada de uma forma equivocada. Às vezes a pessoa interpreta aquela informação de uma maneira que não é correta e sai falando. E aí outras pessoas... É como se fosse uma fake news. É isso. São os neuromitos. É um mito sobre a neurociência. Falamos também o que você ganha ao estudar sobre esse conteúdo, ao se aprofundar em neurociência. E sugiro você estudar a neurociência aplicada à educação, para que realmente você veja esse conteúdo se tornando palpável para você, você colocando em prática. É outra coisa muito importante para o nosso cérebro, você receber uma informação e colocar aquilo em prática. Vimos também, além daquilo que o que você ganha, é o que, né, qual a diferença daquele professor que estuda e se aprofunda no conteúdo que envolve neurociência e aquele professor que não estuda, para que possamos ter um parâmetro de diferença. E agora trouxe essa pergunta, Júnior, mas é para mim isso? E algumas frases que eu já ouvi de professores da educação infantil durante as formações, e eu considerei aqui trazer e compartilhar com vocês. Na aula de hoje,
O assunto neurociência e educação infantil é realmente para te mostrar o quanto esse caminho dessa área do conhecimento pode te ajudar a ser um professor melhor, a ser um professor que faz a diferença na vida do seu aluno. Ao fazer a diferença na vida do seu aluno, você impacta a família desse aluno, você impacta a escola, você impacta a sociedade. Fácil? Não estou falando que é fácil. Desafiador. E eu te provoco aqui mesmo, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Não é fácil. É desafiador você sentar e estudar talvez um assunto que você nunca teve contato. E pode ser que tenha dias que você não esteja motivado, assim como tem dias que eu não estou motivado. Mas eu começo a fazer, porque eu tenho um propósito maior. E talvez seja importante você colocar um objetivo. Qual é o meu objetivo em estudar isso? Aqui no canal, eu compartilho muito conteúdo para te ajudar. Sempre conteúdos fundamentados, porque é muito importante também trazermos referências. Compartilhar a referência daquilo que está sendo estudado. Não é um achismo, acordei hoje e tirei isso da minha cabeça. Quero agradecer esse momento que você esteve aqui junto comigo, você que também acompanhou essa aula até o final, você que ficou aqui ou que está acompanhando a aula depois do dia que ela aconteceu, agradeço. Compartilhe comigo, escreva nos comentários quais suas considerações, como esse conteúdo te ajudou a fazer a diferença na educação. E também, se tiver sugestão de mais conteúdos, escreva. Com certeza, acolherei cada uma dessas sugestões com muito carinho e prepararei esses conteúdos para compartilhar com vocês. Turma, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Já é quinta-feira, sábado temos aulão pedagógico às 14h05 e domingo o aulão rítmico. E também trarei aí alguns conceitos de neurociência durante as atividades. Não perca, eu espero você e daqui a pouco colocarei alguns materiais lá na comunidade do Telegram. Um grande abraço para todos, tchau, tchau.